Bom dia, meus queridos, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 30 de julho, terça-feira da 17ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol, com o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, acolhendo essa palavra em nossos corações, o Senhor explica a seus discípulos a parábola do joio. Mais uma vez, Jesus falando em parábola. Só que dessa vez os próprios discípulos pediu-lhe que lhe explicasse essa parábola. Às vezes nós, queridos e amados irmãos, ficamos nos questionando, nos perguntando sobre algo que Jesus nos fala através do Santo Evangelho. Às vezes temos dificuldades em compreender. Mesmo Jesus falando em parábola para facilitar o nosso entendimento, às vezes temos dificuldade. Mas nessa leitura, nesse Santo Evangelho, nos mostra que os próprios discípulos tiveram dificuldades em esse entendimento. Não só nessa passagem, mas em várias outras. Alguns dos discípulos chegam até Jesus e pedem para ele explicar aquela parábola ou aquela palavra que ele falou. E Jesus explica aos seus discípulos e explica a cada um de nós também esses elementos que possui nessa parábola. Explica a parábola do joio. Jesus respondeu aos discípulos que perguntou: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ou seja, Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Ou seja, a boa semente pode ser cada um de nós. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. Então existe aquele que semeou que é o joio, que é a boa semente, que é Jesus, e o que semeou a semente do mal, que é o joio. Esse é o inimigo, é o maligno. Às vezes nós temos que nos questionar, queridos e amados irmãos, como nós estamos, de quem nós estamos acolhendo e recebendo essa semente. Que nós possamos cada vez mais, queridos e amados, nos preparar para receber a semente que Jesus lança no campo.
que é a semente do trigo. O Evangelho é a explicação da parábola do joio. É nítido que o maligno, que também age na história, está em contraposição ao divino semeador. Ele faz tudo ao contrário. O bem e o mal fazem parte da realidade do mundo. Por isso, é preciso aguardar o fim dos tempos para que seja destacado pelo outro. Então, queridos e amados irmãos, é importante que temos essa consciência que na nossa colheita existe todos os dois. Temos que diferenciar um do outro. É a mesma coisa de quando Jesus fala que nos enviarão no meio de lobos, para que possamos nos defender. É claro que Ele nos orienta, nos protege. Como isso na passagem do joio e o trigo, é preciso aguardar o fim dos tempos, para que seja destacado um do outro, como já dissemos. Diferenciar um do outro para fazer a diferenciação, para que não possa ser misturado. Em tom escatológico, essa parábola nos fala da paciência de Deus. Deus é paciente, Deus é misericordioso. Vamos fazer uma comparação da seguinte maneira: alguém que não tenha paciência numa situação dessa, alguém que não tenha um temperamento pacífico numa situação dessa, como que ele faria? Assim que ele tivesse dúvida de algo nascer no meio do trigo, ele iria arrancá-lo no primeiro momento, iria querer eliminar. Aí que corre o risco, queridos e amados irmãos, de arrancar também o trigo. Por isso, Deus é paciente. Deus, Ele espera o tempo certo para fazer essa separação. Sinal da esperança até o último momento para aqueles que arrependem e desejam aderir ao seu projeto de vida e de salvação. Portanto, queridos e amados irmãos, que possamos ter nessa parábola, ter essa grande meditação, para que possamos sempre separar o ruim do bom, tirar o ruim do meio do bom, mas isso sendo paciencioso, sendo paciente como Jesus, como Deus foi paciente. Que Deus nos abençoe e nos proteja e nos dê sabedoria para executar tal missão. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.